Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar estudando as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, nos dê da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, vamos estudar sobre o amor e a justiça de Deus. O que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, fala sobre isso? 1 João 4,8 lemos: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não há como separar o amor de Deus, porque Ele é amor. Isaías 61 diz: Porque eu, o Senhor, amo o juízo, a justiça, o que é correto. Então, Deus é amor e Ele ama o juízo. Olha o que diz ainda Isaías 57. Porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Realmente existe um trono onde Deus no terceiro céu habita. Isso está relacionado à transcendência de Deus. Ele é todo-poderoso. Mas, Isaías continua dizendo, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus também, além de ser transcendente, ele é imanente. Ele é próximo daquele que está contrito e abatido de espírito. Para fazer o quê? Dar a ele vida. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Após o pecado de Adão e Eva, Deus havia dito: se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vão morrer. Mas olha o que passava no coração, na mente do casal. Ambos acalentaram a esperança de que aquele que lhes tinha dado tantas provas de seu amor perdoaria esta única transgressão, ou de que não seriam submetidos a um tão horrendo castigo como haviam receado. Então, Deus conviveu com o casal antes do pecado um período. Diante desse convívio, ele deu tantas provas de seu amor que no coração de Adão e Eva existia esperança de um caminho diferente da morte. Após o pecado do bezerro de ouro, olha o que Moisés diz sobre Deus: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e bondade e fidelidade. Clemência está relacionado à bondade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, Deus nos dá a orientação. Se pecarmos e nos arrependermos, Deus nos perdoa e Ele passa conosco diante das consequências, que muitas vezes são terríveis, mas Ele caminha conosco no vale da sombra da morte. Quer evitar este caminho e, por isso, nos orienta. Mas se mesmo assim escolhemos o pior caminho e, embora venhamos a nos arrepender, as consequências virão e Deus não nos abandona. Ele não inocenta o culpado. Voluntariamente Deus nos criou. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus também voluntariamente nos ama. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. A palavrinha generosidade aí é a palavrinha hebraica nedabar. Está relacionado a alguém que ama voluntariamente. Não espera eu ser bonzinho para me amar. Ele toma iniciativa e nos ama, nos cria e também nos salva. Mas o amor de Deus precisa ser correspondido. Para ilustrar isso, Jesus conta a parábola das bodas. Lá na parábola das bodas, nós vemos: porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Essa parábola está em Mateus 22. Ser escolhido envolve aceitar as condições do convite. Na parábola, o rei é Deus o Pai. O filho é Deus o Filho, Jesus. Os primeiros convidados são os judeus, mas não quiseram vir. Depois da morte de Jesus, há um segundo convite estendido aos judeus, mas eles não se importaram. Então, na parábola é dito que a cidade seria incendiada, destruída. E isso aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano. Um terceiro convite é feito, e ele reuniu maus e bons. A veste nupcial que as pessoas recebiam para participar das bodas do filho do rei, da festa do casamento, simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Nesta parábola, como na grande ceia, são ilustrados o convite do Evangelho, sua rejeição pelo povo judeu e o convite da graça aos gentios. Pensam os maus na festa. Estranho, né? Maus na festa? E entre os que aceitaram o convite, havia muitos que pensavam somente em se beneficiar. Foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham desejo de honrar ao rei. Quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. Então, na parábola, todos aqueles que participam da festa já recebem vestes para participar. Quando o rei entra ali na festa, ele percebe que há pessoas que não estão vestidas com as vestes. O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Então, antes da volta de Jesus, é necessário um exame dos registros dos livros do céu. Por quê? Porque nem todo que professa ser cristão é cristão. Ele se esconde atrás da religião e pratica vários pecados. Então, como que Deus esclarece isso para os salvos, para os anjos? Diante de um exame dos registros, resumido na palavra julgamento. Antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado. E a cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo os seus atos. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dá a todos os que se arrependerem e crerem. Então, ela é dada a nós de maneira gratuita. E nós correspondemos a essa gratuidade, a esse amor de Deus, arrependendo-nos e crendo em sua palavra. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu fazer o quê? Entregar seu filho unigênito. Por isso o Apocalipse chama Jesus de o primogênito dos mortos. Quando decidiu criar, ele estava disposto a morrer. Simbolicamente, ele já estava se oferecendo como sacrifício. Por isso, ele é o primogênito dos mortos. Último texto, Parábolas de Jesus, 245. Qual é o nosso papel nessa relação com o Deus de amor e justo? Os últimos raios da luz misericordiosa. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do divino caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter
o que a graça de Deus tem feito por eles. Deus nos convida a sermos suas testemunhas, revelando através da nossa vida e caráter a graça de Deus por nós e disponível a todos os seus filhos. O apelo que Deus faz a nós hoje é: está você disposto a fazer essa mensagem de graça chegar a mais e mais pessoas? Eu estou à disposição e aceito. Que você aceite também. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pelo teu amor e pela tua justiça. E voluntariamente nos colocamos à obra do Senhor para levar a mensagem de graça a mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. Em 2025, você pode compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe.